Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre ácidos nucleicos, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje. Quando a gente está falando de ácidos nucleicos, o nome já está ajudando a gente, porque a gente está falando de algo que está no núcleo. E quando a gente fala desses ácidos nucleicos, nós temos dois especiais, o DNA e RNA, tá bom? O nome para a gente nesse momento é menos importante, mas o DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Esse é o nome, tá? É uma sigla americanizada, né? Uma sigla em inglês. Ah, Vinícius, não entendi. Calma, relaxa que eu vou explicar exatamente o porquê que tem esse nome. Mas antes da gente continuar, a gente precisa pensar o seguinte. Quando a gente fala de DNA, geralmente a gente está falando de, a gente consegue pensar numa questão de hereditariedade. Então, quando a gente está falando de DNA, a gente está falando que ele pode ser passado de pai para filho. Tranquilo? Não só, Vinícius, só de pai e de mãe? Não, claro que não, né, gente? De pai e de mãe. Metade de cada um. Metade dos cromossomos vai vir de um, metade dos cromossomos vai vir do outro. Tranquilo? Então, outra coisa importante sobre o DNA é que o DNA fornece as nossas características genéticas. As características que vão nascer com você são fornecidas pelo seu DNA, tá bom? Então ele fornece as características. Como ele consegue fornecer essas características? Ele faz isso porque ele comanda a síntese de proteína. Como ele está comandando essa síntese proteica, essa síntese de proteína, ele vai definir as nossas características por causa disso. Nós somos diferentes porque temos proteínas diferentes em quantidades diferentes. Tranquilo? Pode ter um pouco mais de uma, um pouco menos da outra. Exemplo, melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Existem pessoas que têm mais melanina, por isso a pele mais escura, maior proteção contra os raios ultravioletas, e pessoas que têm a pele mais clara, têm menos melanina e, consequentemente, menos proteção aos raios ultravioletas. Beleza? Então a gente já falou que o DNA ele passa de pai para filho, né? Tem hereditariedade, ele fornece as características e comanda a síntese de proteína. Outra coisa importante, quando a gente vê em programa de televisão, né, em programa policial, em filmes, a gente percebe que muitas vezes os crimes são solucionados através do famoso exame de DNA, né? E que às vezes no exame de DNA, então, quando ele consegue mostrar meio que aquele DNA é exclusivo daquela pessoa, tá bom? Então existe uma certa exclusividade. O meu DNA é diferente do de vocês, que vai ser diferente que vai ser diferente do seu amigo, que vai ser diferente do seu irmão, que vai ser diferente do seu pai, que vai ser diferente da minha mãe. Todos nós temos DNA diferente. A única exceção de similaridade no DNA são casos de gêmeos idênticos. Aí esses vão ter DNA muito parecido, tá bom? Fora isso, os DNAs são diferentes. E às vezes, nesse programa policial, quando eles vão fazer uma investigação, às vezes eles pegam na cena do crime uma gota de sangue e compara com o DNA da bochecha do suposto criminoso, né? Do suposto causador do crime. Posso fazer isso? Comparar o DNA do sangue com o DNA da bochecha, das células da bochecha? Posso. Por quê? Porque todas as células de um mesmo indivíduo possuem o mesmo DNA. Perdão, não tem vírgula aqui não. DNA. Porém, cada célula utiliza pedaços
diferentes. Então, células diferentes vão usar pedaços diferentes do DNA. Tá bom? Esses pedaços a gente vai conhecer mais para frente como genes. Os genes nada mais são do que esses pedaços do meu DNA que eu vou utilizar para produzir uma proteína. Tranquilo? Então, meu DNA, ele nada mais é do que todas as minhas células têm exatamente o mesmo DNA. O que vai mudar de uma célula para outra são os pedaços que está usando. Então, por exemplo, num livro de receitas, existem pessoas que gostam só de bolo de chocolate. Existem pessoas que gostam de bolo de coco. As duas estão no mesmo livro de receita de bolos. Porém, algumas pessoas vão usar uma página para fazer o bolo de chocolate, outras pessoas vão usar outra. Nosso DNA é assim. Então, todas as nossas células têm todo o nosso patrimônio genético. Porém, algumas células vão usar um pedaço, outras células vão usar outro pedaço. Tranquilo? Vinícius, e qual é a estrutura do DNA? Como é a estrutura do DNA? E aí ele vai se diferenciar entre DNA e RNA. Por quê? Porque essa estrutura ela vai ser diferente quanto em cada um deles. Mas, de maneira geral, eles são um conjunto de nucleotídeo. Tá? Quando eu tenho vários nucleotídeos juntos, eu tenho um DNA ou RNA. Vinícius, e o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo ele é formado sempre por um fosfato, que eu estou representando por esse pezinho, tá bom? Ligado a uma base nitrogenada, ligado a um açúcar, perdão, tá bom? Ligado a um açúcar que está ligado, por último, a uma base nitrogenada. Tá? Então, ó, é um fosfato, pezinho, ligado a um açúcar, tá? A um açúcar. E, por último, esse açúcar está ligado a uma base nitrogenada. Beleza? E aí nós temos algumas pequenas diferenças do DNA para RNA, que sempre caem na prova. E você vai ficar atento, tá bom? DNA e RNA. Primeira diferença entre eles vai estar no açúcar. No DNA, o açúcar é a desoxirribose. No RNA, o açúcar é a ribose. Essa é a primeira diferença. Tranquilo? Segunda diferença de estrutura, vou mudar aqui a cor, porque a minha tinta está indo para o espaço, está acabando. Tá bom? Da vermelha. Deixar ela para casos especiais. Uma outra, já que não tá difícil de sair para comprar, né? Tá tudo fechado, vamos economizando. Uma segunda diferença são as bases nitrogenadas. No DNA existem 4 bases: T, A, C e G. Tá bom? São 4 tipos de base nitrogenada. Essa base nitrogenada no DNA pode ser de 4 tipos: T, A, C e G. Esse T significa timina, adenina, alguns livros escrevem adenosina, dá na mesma, citosina e o G de guanina. Tá bom? Já no RNA, essas bases são U, A, C e G. A, C e G vai ser a mesma coisa, adenina, citosina e guanina. O que você tem que chamar a atenção aqui é a uracila. Tá? Então, no DNA, a gente tem uma base que a gente chama de base T. No RNA, a gente tem uma base que se chama base U. Saber fazer os paralelos entre elas é muito importante, a gente vai chegar lá ainda. Mas primeiro, ó, voltando. Esse açúcar é uma desoxirribose, se for DNA. Se for RNA, esse açúcar aqui é uma ribose. O nome ajuda. Ó.
Ácido é uma molécula ácida. Ácido, você sabe que ela é ácida. Desoxirribo de desoxirribose. Nucleico é o nome do DNA. Por isso, ácido desoxirribonucleico é o nome do DNA. Tranquilo? Nucleico porque está guardado no núcleo da célula. Do outro lado, ácido ribonucleico. Ribo é uma molécula ácida porque tem uma ribose e tem uma ribose, não é uma desoxirribose, é uma ribose, e está guardada no núcleo. Ácido ribonucleico. Beleza? O que é importante para a gente pegar aí no DNA nesse momento, a gente talvez vai precisar de uma outra folha para continuar, é o seguinte, ó, se eu pegar o DNA, ele geralmente tem uma estrutura de dupla fita. É assim que a gente costuma ver, né, na televisão. Tranquilo? E esses nucleotídeos é que vão formar essa dupla fita aqui. Vão se ligar e vão formar aqui. Só que geralmente na televisão a gente vê tipo uns degrauzinhos assim no meio, né? Alguns dizem que é uma estrutura de alfa-hélice. Por que alfa-hélice? Porque parece um alfa, ele fica rodando, tá? Lembrando o alfa na linguagem, né? Então aqui, ó, na simbologia, então é como se fosse alfa-hélice, dupla hélice. Uma fita ligada à outra. DNA geralmente tem duas fitas. RNA geralmente tem uma fita, geralmente é fita simples, tá? Mas existem vírus que têm RNA de fita dupla. É o caso aí de algumas exceções, né? Só exceção do vírus que tem RNA de fita dupla. Tranquilo? Outra coisa importante, todos os seres vivos, todos, têm DNA e RNA, com exceção do vírus, que tem DNA ou RNA. Beleza? Eu sei que você ainda está cheio de perguntas na cabeça para que serve DNA, como é que funciona RNA. A gente vai explicar isso com calma. Mas nesse primeiro momento, eu preciso que você entenda que para formar esses degraizinhos aqui que ligam uma fita na outra, isso acontece através das bases nitrogenadas. Então, no DNA, ó, se de um lado eu tenho uma base T, do outro lado, necessariamente eu tenho que ter uma base A. Tá bom? E eles vão se ligar por uma fita dupla. Vamos fazer uma dupla ligação. A dupla ligação, para esse momento, é menos importante. Mesma coisa do outro lado. Se eu tiver uma base G do lado de cá, do lado de lá tem que ser uma base C. Ou seja, se de um lado eu tenho uma guanina, do outro lado necessariamente eu tenho que ter uma citosina. Isso se for DNA. Lembra que a RNA não tem a dupla fita, a não ser lá em alguns tipos de vírus. Tá bom? E aí, mas, Vinícius, eu tenho que gravar isso? Precisa. E o macetinho para você gravar isso é mole. Ó. Tia Ana gosta de cana. Lembra que é uma fita dupla e aqui tripla, só para aqueles que pretendem estudar mais para frente aí para concurso, aqui vai ser importante. Tá bom? Nesse momento nem é. É só saber que a ligação T com A é uma ligação mais fraca do que uma ligação G com C, tá bom? Então, se um lado tem T, o outro lado tem que ter A. Se um lado tem G, o outro lado tem que ter C. Tia Ana gosta de cana. Então, vamos fazer isso aqui no DNA. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu te dei uma fita TAC, GTA. Até agora esse joguinho GTA de videogame, né? GTA. E aí, eu quero descobrir, isso aqui é uma fita de DNA, eu quero descobrir qual é a outra fita que se liga nela. É mole. Aonde tem o T, eu vou colocar o A. Aonde tem o A, eu vou colocar o T. Aonde tem o C, eu vou colocar o G. Aonde tem o G, eu vou colocar o C. Aonde tem o T, eu coloco A. E aonde tem o A, eu coloco T. Beleza? Tranquilo? É só fazer essa medida. No RNA, repara que a gente não tem a base T. Então, no RNA, vou fazer aqui mais no cantinho, a gente não tem o T, a gente vai substituir esse T pelo U. Então, o U vai se ligar com A, o G vai se ligar com C.
Olha que maneiro, ó. DNA. Tia Ana gosta de cana. Macetinho. DNA. RNA. O, ao, como, gosta. Tem que forçar a barra nesse macetinho, né? O, ao, como gosta. Existem vários outros, né? Eu gosto do tia Ana gosta de cana por causa da rima. Mas pode ser tia Ana gosta de chocolate. O, ao, como gosta. Tá bom? Tem vários macetes como você queira gravar. Eu gosto da tia Ana gosta de cana porque meio que rima aí a Ana com a cana. Tranquilo? Então, a tia Ana gosta de cana. O, ao, como gosta. RNA. Então, se a gente tivesse uma fita de DNA, se a gente tivesse a mesma fita de DNA, THC, GTA. THC, GTA. Como é que ficaria o RNA? Como é que eu ia achar? Aqui eu estou achando DNA. Como é que eu iria achar o RNA do lado de cá? Aonde tem o T, eu continuo ligando o T com o A. Não é com U. O T se liga com A, é onde todo mundo erra. Aonde tem o A, eu ligo ele com o U. Aonde tem o C, eu ligo ele com o G. Aonde tem o G, eu ligo ele com o C. Aonde tem o T, eu ligo com o A. E aonde tem o A, eu ligo com o U. Repara, vai ficar muito parecido se você tivesse trocado para o DNA. Só que o DNA vai aparecer o T, o RNA vai aparecer o U. Beleza? Tranquilo? Difícil? Espero que não. Tá bom? De novo, no DNA, onde tem o T eu coloco o A, onde tem o G eu coloco o C. O G e o C, C e G, isso vai se manter na RNA. A única diferença vai ser, onde tem o T eu coloco o A, mantenho. Mas aonde tem o A, no RNA eu coloco o U. O A não se liga mais no T, porque se eu vou formar um RNA aqui embaixo, um RNA não pode ter T. Tranquilo? Só pode ter A. Para a gente finalizar, teve um exercíciozinho que caiu na prova da UERJ específica, que eu achei muito interessante. A UERJ colocou algo, é um exemplo, tá? Eu não vou lembrar a questão de cabeça, mas ela colocou mais ou menos assim. Se uma fita dupla de DNA possui 16% de adenina, qual a porcentagem de cada uma das outras bases? Então, se uma fita dupla de DNA tem 16% de adenina, qual a porcentagem das outras bases? Ah, conta, Vinícius. Conta fácil, gente. Pelo amor de Deus, ó. Tia Ana gosta de cana. Tá bom? Vou te ensinar de dois jeitos. O primeiro jeito mais fácil. Depois, o primeiro jeito mais correto. Depois eu te dou um macetinho aí, tá? Para fazer essa questão. Se 16% são adenina, opa, aqui é 16. O T não está ligado com A? Opa, se A é 16, o T vai ter que ser 16. O G, só aqui, o meu total, eu tenho 100%. Não pode ser maior do que 100%. Concorda? Só de G e C, só de A e T, perdão, A mais T, A mais o T, a gente tem 16 mais 16, a gente tem 32%. Concorda? De novo, o meu total 100%. 16 é T. Ele me disse que 16% são A. Se 16 é A, o A não está ligado no T? Se 16% é A, 16% é T. 32. Se eu for diminuir isso aí, ó, 100 menos 32, vai dar 68%. Concorda? Só que 68% é a quantidade de G e de C para essas duas. Só que eu posso dividir isso por 2, porque os dois têm a mesma quantidade.
vai dar 34% para cada lado. 34%, 34%. Tranquilo? Existe uma outra maneira muito mais tranquila de se fazer, tá bom? Mas, de novo, como é que é feito? Total 100%. Se 16% é A, 16% é T. Já tem 32. 100 menos 32, 68. 68 representa quanto que eu tenho de G mais C. Só que eu tenho que dividir isso por 2, porque os dois têm a mesma quantidade. Então vai ficar 34 para um lado, 34 para o outro. Foi? Para fechar, a gente precisa... existe uma outra maneira da gente fazer isso aí. Ó, se 16% é T, porque 16% é A, 16% T. Até aí tranquilo. O total não é 100%? Se o total é 100%, significa que essa minha metade aqui tem que chegar no 50%. E que essa outra metade também tem que chegar no 50%. Que vai ser igual. Então, repara. Ele me disse que 16% é adenina. Se 16% é adenina, a minha citosina vai ter que chegar até 50%, que é a metade. 16 mais 34, 50. Então eu pego 50 menos 16. Não tem que chegar à metade, metade não é 50. Eu pego 50 menos 16, dá 34. Depois eu só copio para o outro lado. 34 para cá, 16 para cá. Molinho de fazer, tá bom? Existem outras formas aí de fazer essa questão, mas eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Por exemplo, se ele colocasse que o total eram 1000 bases, é só você transformar depois, tá bom? E se ele botasse, em vez de porcentagem, ele botasse total 1000, aí você faria com 1000. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do outro lado. O mesmo exercício, só que ele está dizendo que o total de bases, total são 500 bases, estou chutando. 500 bases nitrogenadas. Lembrando aquelas bases nitrogenadas que a gente falou, T, A, C, G dos nucleotídeos, né? Sendo 100 guaninas. Qual é o resto? Beleza? Olha, tia Ana gosta de cana. Se 500 bases são, o total é 500. Opa, meu total 500. Antes o meu total era 100%. Porcentagem total vai ter que ser 100%. Aqui ele não está pedindo porcentagem. Então o meu total é 500. Só que 100 são guaninas. Opa, 100 guaninas. Maneira rápida de fazer. Qual é a metade? Qual é a metade de 500? Ah, Vinícius, 250. Beleza, 250 para um lado, 250 para o outro. Concorda? Isso tudo aqui vai ter que dar 250, isso tudo vai ter que dar 250. Se aqui é 100 para 250, falta 150. 150 para cá, 150 para cá, 100 para cá, 100 para cá. Como os dois têm que ter a mesma quantidade. 250 de um lado, 250 do outro, total 500. Beleza? Molinho de fazer também. Você escolhe a melhor maneira. Valeu, galera. Até a próxima. A gente continua aí com os nossos exercícios. Valeu!